Boa noite, meus irmãos. Então, nós vamos iniciar essa celebração, nosso culto de adoração ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. A gente vai iniciar o nosso culto, orando, pedindo a Deus a bênção sobre a nossa vida, pedindo que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, fale o nosso coração nessa noite, através de louvores, através das nossas orações, também que Ele ouça as nossas orações, ouça os nossos pedidos, enfim, que Ele aceite o nosso louvor. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque estamos sempre diante da Tua presença, meu Pai. Não há um minuto sequer nas nossas vidas, Pai, que não estejamos na Tua presença, Pai. Graças a Deus por isso, Pai, porque um dia fomos alcançados pela Sua graça, meu Pai. E cada um de nós, Senhor Deus, é a aplicação do Teu Espírito Santo, Deus. Então, Deus, estamos sempre diante de Ti, meu Pai, porque a Sua presença, Pai, o Seu Espírito Santo habita em nós, meu Pai. Nós te louvamos, Pai, por essa dádiva, Senhor Deus, essa bênção maravilhosa, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Mas agora nós nos colocamos em Tua presença de forma especial, meu Pai. Estamos na coletividade, estamos no meio da igreja, Pai. A Tua igreja, Pai, está reunida aqui, meu Pai. Cada um de nós, meu Pai, os templos do Espírito Santo, Pai, sentados aqui nesses bancos, meu Pai, cada um de nós, meu Pai. Então nós queremos oferecer ao Senhor o nosso louvor, meu Pai. Deus, ocupa um lugar central nesse culto, Pai. Que o Senhor seja o centro, Pai, da nossa adoração, dos nossos pensamentos, Deus. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa todos os momentos desse culto, meu Pai. Porque nós fazemos isso para a honra e para a glória do Seu nome, Pai. Recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, queria chamar os nossos irmãos para ministrar o louvor. Graça e paz, igreja, amém? Vamos estar nos colocando de pé para estar adorando esse Deus, pedindo-nos toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Nos resistir
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Amém. É todo sofrimento que vem ao seu encontro pra te destruir, sobrando a alegria, tirando os motivos de sorrir. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, meus planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra lhe dizer, trago uma mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar, o Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. E Deus tremendo, Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, meus planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra lhe dizer, trago uma mensagem pra você, de alguém que te ama.
através de canções, aqui das duas canções, de expressar a nossa confiança em Deus. Né? O primeiro cântico, agindo Deus tem acreditado. Né? Nesse segundo cântico, agora, diz que a gente está diante do Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Esse Deus não muda. Né? Nós estamos diante desse Deus todo-poderoso que nós acabamos de contar. Então, se você tem um motivo, né, para colocar diante de Deus um pedido para fazer, uma necessidade, uma situação que está tirando a sua paz, seu sossego, né? Nesse momento agora a gente tem que perceber como igreja. Um dia nós irmãos, Rosana está lá, talvez você esteja passando por um momento desse difícil, mas queira representar o irmão, alguém da sua família. Então, nesse momento nós tomarmos como igreja. Rosana vai lá. Oremos. Papai de amor, primeiramente, eu quero te agradecer, ó Pai, por estar aqui em tua casa, ó Pai, louvando e agradecendo o seu santo nome, juntamente dos nossos irmãos, ó Pai, porque só o Senhor diz toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. Ó Senhor Deus, esteja abençoando, ó Pai, cada irmão que está presente aqui, ó Pai, as suas vidas particulares, ó Pai, a sua caminhada contigo, ó Pai, esteja com esta igreja. E também aqueles que não puderam estar aqui esta noite, Pai. Ó Senhor, meu Deus, esteja abençoando mais uma vez, Pai, de cada irmão que está aqui, ó Pai, e as suas necessidades, ó Pai, e que sua vontade prevaleça e seja feita na vida de cada um que está aqui, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu filho amado, que é Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós também, os irmãos podem se sentar, por favor. Nós vamos também cultuar a Deus sendo gratos a Ele, né? A gratidão também é culto ao Senhor. Né? Os salmistas, e vários salmos, a gente vê os salmistas dizendo que nós devemos contar os feitos do Senhor, falar das grandezas de Deus, falar das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fez. E esse é o momento também de a gente ser grato a Deus. Eu sei que todos nós somos gratos a Deus o tempo todo, não é isso? Tudo dá graças, mas talvez você tenha uma razão especial para ser grato a Deus. Né? Se você quiser ficar de pé, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida. Tem algum irmão que quer declarar a sua alegria, a sua gratidão nesse momento? Amém. Vamos orar pelos irmãos que pedir irmã Paulo, mais conhecida como minha esposa, peça que a frente, tem para frente. Vamos orar. Amém. Boa noite, irmão. Tem que seguir que a minha garganta hoje não está legal. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, e louvamos o teu nome, Pai, pela tua bondade, Senhor. Ah, Deus, nós não somos merecedores, Senhor, mas a tua graça e o teu amor nos alcança a cada dia. Muito obrigada, Senhor, pelos feitos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão que está em pé. Eu não sei pelo que eles estão agradecendo, mas o Senhor sabe. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas dádivas que o Senhor tem dado, Senhor, aos teus filhos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Pai, que o Senhor continue conosco a cada dia, Senhor, que possamos, Deus, ter corações gratos na tua presença, Senhor. Porque às vezes nós pedimos tanto, Pai, mas esquecemos de agradecer, Pai, de estarmos contentes em todo o tempo, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, os irmãos podem estar disponíveis para depositar os seus dízimos e ofertas. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Leva de onde você vem
você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, vamos dar continuidade aos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Isso, o pastor tem feito essas reflexões dessa carta. E no último domingo foi do capítulo 8 de 1 Coríntios, e hoje nós vamos meditar no capítulo 9 dessa carta. O pastor já justificou pela manhã a sua ausência hoje, muito da noite. É aniversário de semana, não sei se hoje, exatamente hoje, é aniversário da avó de Graciano, 96 anos. Não é todo dia que se faz 96 anos, ainda tem que comemorar mesmo, né? Então, por isso ele não está aqui hoje com a gente aqui, né? Na igreja. Então, eu queria que você abrisse a carta. Esse capítulo tem 27 versículos. Eu vou comentar os versículos, não vamos ler os versículos todos, a gente não tem tempo. Não é o momento para a gente estudar os 27 versículos que eu leio, mas eu recomendo que os irmãos façam a leitura de todo o capítulo em casa, tá bom? Então eu vou citar alguns versículos, a gente vai ler alguns versículos, mas não o texto todo, não o capítulo todo. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Então diz assim a palavra de Deus: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta
é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu, Barnabé, temos o direito de receber o sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace um boi enquanto ele estiver mergulhando no cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não. É certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de serem sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vamos orar, Deus, mais uma vez nós erguemos a nossa voz, a oração, pedindo a tua bênção para esse tempo de estudo da sua palavra. Pai, queremos crescer espiritualmente, queremos entender a sua palavra. Espírito Santo, fala conosco, meu Pai, que não haja impedimento, Pai, nem na nossa mente, nem no nosso coração, meu Pai, que a sua palavra seja aplicada no coração de cada um, conforme, Pai, a necessidade de cada um de nós, conforme a sua vontade, meu Pai. Fala no nosso coração, meu Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Então, os irmãos que já têm acompanhado essa série de estudos, estão cientes daquela condição dessa cidade, dessa igreja que está nessa localidade aqui, na cidade de Corinto, né? Era uma cidade importante da época, era uma cidade de comércio, era uma cidade internacional, havia muitos estrangeiros sempre entrando e saindo gente, né? Gente de outros locais ali próximos, mas era uma cidade importante naquela região também. A gente sabe também que essa cidade era uma cidade conhecida por sua idolatria, também marcada por uma depravação moral, moralidade sexual. É uma cidade que tinha um templo lá da deusa Diana, e nessa cidade havia ali culto àqueles deuses, havia deuses e aos outros deuses, e havia ali prostitutas cultuais ali que se prostituíam, né, durante aquele ritual religioso. E a igreja de Corinto, meus irmãos, ela nasce e se desenvolve nesse contexto. Então a gente não pode perder isso de vista quando Paulo está escrevendo para cá. Alguns assuntos que ele aborda parece que são, para nós, parece que estão fora da nossa realidade, né? Mas porque a igreja estava se desenvolvendo, estava plantada nessa realidade, nesse contexto dessa cidade. Então esses irmãos que estavam chegando na igreja, que estavam sendo alcançados pelo Evangelho de Jesus, eles vinham com essa bagagem, né? Toda essa bagagem cultural, social, naquela cidade, naquele contexto ali. E assim, essa igreja é uma igreja complicada. Eu não vejo das cartas que Paulo escreve para as igrejas uma igreja com tantos problemas. Não é só porque são duas cartas, não, são duas cartas, mas a gente percebe que essa igreja deu muito trabalho para Paulo. Foi a igreja que o próprio Paulo foi o fundador. Era uma igreja doente. A gente sabe que não existe igreja perfeita. Nem a igreja primitiva, a igreja lá de Jerusalém, ali no primeiro século, era a igreja perfeita. A gente vê várias igrejas também. Essa igreja aqui era uma igreja doente, era uma igreja difícil. A gente vê ali, era uma igreja tolerante com o pecado. O pastor ele sempre comenta isso, que havia ali um homem que estava tendo relacionamentos com sua madrasta, a igreja não tomava posição nenhuma, a igreja estava aceitando
aceitando aquela situação. Havia ali também divisão naquela igreja. A gente vê não uma disputa dos líderes, né, mas os grupos se reuniam em torno dos líderes ali, como se estivessem escolhendo ali os seus líderes. Né? E o pastor sempre fala isso: olha, no dia que Paulo pregava, ia o grupo da igreja. No dia que Pedro pregava, o outro grupo ia. Né? Ele ilustra a situação que acontecia aqui, mas era isso. Né? Talvez os seguidores de Pedro, pela história de Pedro, fossem os judaizantes, aqueles que queriam impor a cultura judaica, né? As leis do judaísmo, todo o rito, aqueles que estavam se convertendo, aqueles gentios que saíram daquele ambiente ali. Então, talvez esses seguidores de Pedro, os ditos seguidores de Pedro, talvez quisessem impor essa carga ali cultural, né? Da religião judaica àqueles novos convertidos. Os seguidores de Paulo talvez fossem os liberais, né? Porque Paulo foi chamado para ser um apóstolo dos gentios, né? Paulo foi um homem que Deus usou para romper com aquela cultura judaica ali, né? No primeiro momento, a gente vê o cristianismo surgir ali no meio do ambiente judaico, mas depois precisou haver uma cisão ali, né? Precisava haver uma interrupção daquela, senão o cristianismo seria a continuação do judaísmo, né? Então, Deus usou Paulo para isso. Então, talvez os seguidores de Paulo fossem aqueles, os liberais, né, os intelectuais, as pessoas que talvez se arrogassem de conhecer muito a Bíblia. Né? E os seguidores de Paulo provavelmente eram aquelas pessoas que gostavam de filosofia, porque o Apolo veio de Alexandria. E Alexandria era uma cidade que, naquela ocasião, havia uma biblioteca muito grande. Era uma cidade conhecida por ser uma cidade marcada pela cultura. Talvez os seguidores de Apolo fossem esses que gostavam de filosofar, de ver o Evangelho como uma filosofia. E havia também ali os seguidores de Cristo, que talvez fossem o quê? Aqueles que se achassem mais espirituais, né? Havia os seguidores de Paulo, de Pedro, de Apolo, né? E os seguidores de Cristo talvez fossem aqueles irmãos ali que se sentissem mais espirituais que os outros. A gente vê que essa igreja também tinha problemas em lidar com o casamento, porque muitos irmãos ali, eles foram alcançados pelo Evangelho, mas o cônjuge não foi. E o que deveriam fazer? E o pastor já tratou esse assunto aqui. Deveriam se separar? E aí Paulo diz que não. Só havia uma razão para a separação. Se fosse pela fé, com fidelidade a Deus. Se o cônjuge chegasse, olha só, você vai escolher o seu Deus e eu. Essa era uma situação que justificaria uma separação, mas Paulo diz não, continua casado. Dentro dessa questão também havia ali alguns irmãos que se converteram e queriam viver um casamento, um celibato dentro do casamento, sem relacionamento entre homem e mulher. E Paulo diz que o casamento é uma união espiritual, mas também uma união física. Então, tinha alguns irmãos ali que eram contra o casamento, achavam que para manter uma vida pura deveriam se abster do casamento, eram um grupo de celibatários. E Paulo também tem muita dificuldade. Em cada capítulo, meus irmãos, Paulo vai lidando com uma situação. E na semana passada, nós vimos no capítulo 8 que a questão ali eram os alimentos sacrificados aos ídolos. Para nós, isso não é relevante, né? Alimentos sacrificados a ídolos. Mas para aquele contexto isso cultural, social, isso é uma questão muito importante, uma questão crítica. Por quê? Praticamente, meus irmãos, toda a carne consumida naquele local era consagrada aos ídolos. As pessoas levavam os animais para consagrar os deuses, os templos. A sobra daqueles animais era vendida para os açougues. Havia refeições ali no templo. As pessoas, quando eram convidadas, se você fosse convidado por um parente incrédulo, provavelmente ele ia servir uma carne sacrificada aos ídolos. Então, nós vimos no capítulo 8 como Paulo lida com tudo isso, né? Porque havia dois grupos ali, a igreja estava dividida novamente. A igreja estava dividida ali no grupo dos abstinentes, né? Daqueles que não comiam carne, eram vegetarianos, né? Não comiam carne absolutamente nenhuma, com medo de comer carne sacrificada aos ídolos. E havia ali os liberais, eles são talvez os permissivos, que não viam problema nenhum comer carne. E o argumento teológico é o seguinte: só existe um Deus, e os ídolos não são nada, né? E Paulo diz aqui que os ídolos não são nada. Então nós podemos comer à vontade
comer carne como se não houvesse amanhã. Né? E Paulo teve que tratar dessa questão, porque essa questão estava dividindo a igreja. A maior parte dos novos convertidos, eles tinham receio de comer essa carne, então eles preferiam não comer essa carne. E aqueles mais estudados, aqueles que tinham mais conhecimento teológico, viam que não havia problema nenhum comer aquela carne. E Paulo chega a chamar esse grupo que se abstinha da carne de os mais fracos, né? Porque eles poderiam se sentir culpados se tivesse alguma possibilidade de estar comendo alguma carne sacrificada aos ídolos. E essa é uma situação que para nós não é importante, mas para eles poderia ser até um obstáculo para as relações sociais, relações familiares. Você era convidado para o aniversário de um sobrinho. A pessoa que está me convidando não me quer. Provavelmente ele vai comer carne. Eu vou comer carne sacrificada na casa dele. Né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que Paulo lida com isso? Né? Paulo lida com o conhecimento aliado o conhecimento teológico aliado à sabedoria e ao amor pelo irmão. Então, aquele que tem o conhecimento teológico, Paulo diz que deve ter esse cuidado com o irmão que não come carne, o irmão que vai se sentir culpado. Então, em vez de impor a sua teologia por ser mais, às vezes por ter mais maturidade espiritual, Paulo dizia que esse irmão deveria considerar o irmão que poderia ficar escandalizado. Então, a liberdade cristã, ela é guiada pelo nosso amor ao irmão. Então, a liberdade cristã, né, é um direito, mas o direito, meu irmão, não está acima do Evangelho, não está acima da vida do meu irmão, do cuidado que eu tenho pela vida do irmão, pelos novos na fé e pelo meu testemunho também, nós devemos zelar pelo testemunho. No final ali ele diz, olha, se comer carne, vai fazer tropeçar o meu irmão, não comerei carne. A lei áurea da liberdade, né? Quer com mais, quer mais, fazer tudo para a glória de Deus. Né? E aí no capítulo 9, meus irmãos, nós vemos alguns versículos aqui. Parece que não tem conexão nenhuma do capítulo 8 e do capítulo 9. Né? Paulo termina um assunto, não é isso? Falou de carne sacrificada aos ídolos, e agora ele está falando sobre a remuneração dos obreiros, se os obreiros deveriam ter o apoio financeiro da igreja ou não. Parece que não tem conexão, mas tem. É importante a gente, quando ler a Bíblia, a gente entender que os capítulos e versículos não são dos originais. Os capítulos e versículos surgiram 1000 anos depois de Cristo, para facilitar a nossa vida, mas muitas vezes elas nos induzem ao erro, de separar assuntos. Paulo está continuando o assunto. Por que, meus irmãos, que ele está continuando o assunto? Porque Paulo diz que a gente deve, antes de pensar no nosso direito como crente, pensar no irmão, né? Considerar a igreja, considerar o evangelho, considerar o meu testemunho pessoal. E aqui ele dá um exemplo dele, de como ele abriu mão de um direito para não escandalizar a igreja, para não escandalizar o irmão, como ele abriu a mão de seu direito de receber o sustento financeiro dessa igreja de Corinto, pensando em não criar um obstáculo para a pregação do Evangelho. Então, Paulo, ele ensina e pratica o seu ensino. Aqui ele ilustra como seu exemplo do que ele estava ensinando para aqueles irmãos ali no capítulo 8. Estava abrindo mão desse direito por amor a Cristo. Ele diz ali, olha, antes trabalhei com as minhas próprias mãos para o meu sustento pessoal. Mas, meus irmãos, receber o apoio financeiro, receber a remuneração é um princípio bíblico. Paulo abriu mão desse princípio bíblico, mas ele faz questão de deixar claro aqui que o obreiro cristão, aquele que vive o Evangelho, ele tem esse direito. E ele diz ali, no versículo 1, que ele é apóstolo de Cristo. Ele é um obreiro de Cristo. Ele é um servo de Cristo que vivia no Evangelho. E ele teria esse direito. Por que ele está defendendo o seu apostolado, meus irmãos? Porque muitos irmãos ali naquela igreja recusavam,
negavam a autoridade de Paulo como apóstolo. Qual era o motivo? Não, o Paulo não é apóstolo porque ele não esteve entre os 12 apóstolos. Paulo não conviveu com Jesus. Paulo não viu Jesus ressurreto. Eram 2 pré-requisitos para o apostolado. Tanto que quando o Judas, o corpo apostólico, parecia muito para o substituto, para eleger o substituto de Judas, eles colocam como pré-requisito: olha, o sucessor de Judas, para novamente completar nossa equipe dos 12, precisa ter convivido com Jesus e precisa ter sido testemunha da sua ressurreição. Paulo aqui está dizendo: olha, eu vi a Cristo. Eu vi a Cristo ressurreto. Quando? Na estrada para Damasco. Paulo não teve aquela visão? Ele fala com Jesus. E ali ele teve esse encontro pessoal com Jesus ressurreto. Paulo também diz que eu recebi o Evangelho por revelação do próprio Jesus. Está em Gálatas 1, quando ele está defendendo ali o Evangelho. Quando Paulo está ali combatendo aquelas heresias das anjas ali em Gálatas, ele fala que se alguém pregar contra o Evangelho, seja maldito. Ainda que um anjo, ou eu mesmo, traga um outro Evangelho, que seja maldito, não tenho ouvidos. Então Paulo diz ali em Gálatas que ele recebeu o Evangelho por revelação do próprio Jesus. Paulo também foi testemunha da ressurreição de Jesus. Ele diz que eu vi o Cristo ressurreto. Lá em 1 Coríntios, ele diz: por último apareceu a mim. Então Paulo diz ali: olha, ele apareceu primeiramente às mulheres, depois aos 12, depois a mais de 500 testemunhas, e por último a mim. Eu também vi o Cristo ressurreto. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios que ele nada foi inferior aos outros apóstolos, embora não seja nada. Paulo diz assim: olha, em nada eu fui inferior aos outros apóstolos. Que outros apóstolos? Pedro, João, Tiago. Embora eu não seja nada, vocês viram de vocês as marcas de um apóstolo, sinais e maravilhas. Então Paulo está dizendo: olha, entre vocês Deus realizou através de mim sinais e maravilhas, assim como fez através da vida de Pedro, através da vida de João e dos outros apóstolos. E Paulo diz aqui no versículo 1: ainda que outros neguem que eu sou apóstolo, vocês não podem negar, porque vocês são o selo do meu apostolado. A igreja de Corinto, a igreja fundada por Paulo, pastoreada por Paulo, era uma comprovação de que Paulo havia sido chamado por Deus para ser apóstolo. Paulo diz também que o direito de ser remunerado, o trabalhador tem esse direito, todo trabalhador tem o direito básico de ser remunerado. Isso faz parte da experiência humana. Lá no verso 7 diz assim: quem serve como soldado da própria custa? Quem planta uma vinha que não come do seu fruto? Então agora Paulo usa um segundo argumento. Por que o obreiro é digno do seu salário? Porque faz parte da experiência humana. Todo trabalhador ele é digno do seu salário. O soldado vai para a guerra com as suas próprias custas. Ele financia a sua permanência lá no campo de batalha? Não, tem alguém por trás dele remunerando, sustentando, apoiando financeiramente o soldado. Então ele tem direito a essa remuneração. O agricultor que planta uma vinha, ele não tem direito às uvas? Ele não tem direito ao fruto? Sim, tem direito ao fruto. Ele plantou a vinha. E por último, ele usa o exemplo do pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas que cuida das ovelhas não terá direito ao leite dessas ovelhas? Sim. Ele faz perguntas retóricas. Sim. Então esse é um outro argumento, uma outra razão para que os obreiros sejam sustentados. Está lá entre os versículos 9 e 13. Paulo diz que está escrito na lei. As escrituras do Antigo Testamento defendem o direito do obreiro receber o seu trabalho. Ele cita Deuteronômio 9. Olha, não amarre a boca do boi enquanto ele debulha, enquanto ele trabalha. Então, há uma preocupação aqui com o animal também. Mas aqui o princípio é outro. É uma ilustração. Se Deus está preocupado com o animal que trabalha, e ele deve receber o salário do boi seria o quê? Um acesso ao alimento. Esse aqui é o princípio cristão. Então, aquele que trabalha tem que ter acesso aos recursos, ao alimento, ao sustento. O lavrador que lavra a terra também,
cita o Antigo Testamento. Então, o argumento que Paulo usa para os cristãos está no Antigo Testamento, meus irmãos. Isso é interessante porque hoje nós vemos muita gente fazendo pouco caso do Antigo Testamento, desprezando as Escrituras do Antigo Testamento. Eu já vi muita gente dizendo o Antigo Testamento era para os judeus, era o tempo da lei. Agora é o Novo Testamento só, porque nós estamos no tempo da graça. Não. O argumento que Paulo utiliza aqui é o Antigo Testamento das Escrituras. E a gente entende como Escrituras inspiradas por Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Paulo aqui usa o Antigo Testamento. No verso 13 também utiliza o Antigo Testamento. Quem serve no altar, tira do altar o seu sustento. A gente sabe que parte das ofertas, meus irmãos, que eram entregues aos sacerdotes, que faziam parte da tribo de Levi, dos filhos de Arão, Deus, quando chama Levi e quando separa essa tribo para o serviço sacerdotal, para o serviço no templo, ele diz: olha, eu sou a herança de vocês. Observe que todas as outras tribos, as 11, receberam herança, receberam terras lá na Canaã, mas a tribo de Levi não recebeu terras. Então Deus diz para eles: olha, eu sou a herança de vocês, vocês são meus. Então os sacrifícios, as ofertas de animais, os cereais, os frutos da terra eram entregues como oferta ao Senhor. E os sacerdotes, os levitas, tiravam daí parte do seu sustento, da sua alimentação. E como último argumento aqui, eu não diria o argumento mais forte, porque todos os argumentos aqui são bíblicos, mas no verso 14, Paulo diz que o próprio Jesus ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Jesus disse: olha, que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Paulo provavelmente faz essa declaração aqui, baseada nas palavras de Jesus lá em Mateus 10 e Lucas 10, quando ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. Ele faz uma série de orientações: olha, vocês não levem duas túnicas, vocês não levem alforje, vocês não levem saco para viagem, não levem túnica extra, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, depois de todos esses argumentos aqui, meus irmãos, que são importantes para nós, porque a gente se depara até com cristãos que não têm essa consciência. É muito comum, e você até entende, de um não cristão, você ouvir assim: poxa, você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, não é isso? Vai sustentar o pastor está ficando rico. E muitas vezes a gente fica constrangido em admitir que o nosso pastor, que alguns obreiros das nossas igrejas, eles são sustentados, são apoiados financeiramente por nós. Nós não devemos ter nenhuma vergonha, nenhum constrangimento. Porque, meus irmãos, se eu tiver vergonha do que a Bíblia diz, acabou a minha fé. Eu não posso considerar a opinião do mundo, as ideologias, o que pensam a respeito de nós. Eu tenho que ver o que a Bíblia diz, o que Deus diz para mim, e não a ideia de alguém que nos acusa, muitas vezes acusa pelo mau testemunho de alguns líderes, não é verdade? Mas eu não posso apoiar essa ideia baseado na conduta de alguns líderes cristãos, que enriquecem, que são exploradores, que fazem do Evangelho uma empresa, um negócio. Mas a Bíblia defende esse princípio: digno é o trabalhador do seu salário. Mas Paulo, meus irmãos, então, dentro desse contexto que ele fala dessa preocupação por mais do que ter razão, ter paz com Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui. Assim como na questão das carnes sacrificadas aos ídolos, aqueles que tinham mais conhecimento bíblico, mais maduros, se fossem maduros de fato, se de fato conhecimento bíblico trouxe maturidade a esses homens, eles deveriam considerar os mais fracos, deveriam considerar os novos convertidos, deveriam ter preocupação com o Evangelho, de nós canalizar. Mas Paulo abriu mão desse direito aqui nessa igreja. Ele não diz por quê, meus irmãos, mas talvez uma igreja, em primeiro lugar, a gente sabe que muitos ali estavam
negando que Paulo de fato fosse apóstolo e tivesse direito, né, de ser apoiado financeiramente pela igreja. Talvez por uma questão cultural, talvez por uma questão de amor ao dinheiro, né? Talvez fosse esse apego financeiro, eu não vou ofertar, eu não vou dar, não vou contribuir para a obra. Mas Paulo abriu mão do seu direito como apóstolo de ser apoiado financeiramente pela igreja. E aí no versículo 19 até o 22, Paulo diz que fez isso, né? Embora fosse seu direito, ele fez isso por amor aos pecadores. Paulo diz: olha, eu fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar almas para Cristo. Fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar almas para Cristo. Eu fiz como escravo para ganhar os escravos. Me fiz como judeu, ele era judeu, né? Para ganhar os judeus. Me fiz como seguidor da lei para com quem segue a lei. Me fiz fraco como se eu fosse fraco também. Faço tudo por causa do Evangelho. Então, Paulo está dizendo ali: olha, eu quero ganhar almas para Cristo, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de meus direitos, mesmo que para isso eu tenha que renunciar aos meus direitos, às minhas escolhas, né? Aquilo que eu queria. Faço isso por amor aos pecadores. Então Paulo está dizendo aqui que ele se identificava com essas pessoas, que ele tinha uma estratégia diferente para cada classe de pessoas. Se a gente vê Paulo abordando os judeus, ele aborda de um jeito, ele começa a falar da lei, começa a falar de Abraão, com sabedoria, porque ele sabia que ia tocar num ponto comum, né? Ia atrair a atenção daqueles seus ouvintes. Quando ele estava lá no Aerópago, né? Ali cercado de deuses, né? Ele já traz uma outra conversa, né? Então ele tinha essa sabedoria dada por Deus, esse discernimento espiritual para saber abordar cada tipo de pessoa. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza, é que ele não negociava a mensagem do Evangelho. Então, quando ele diz que fiz de fraco para os fracos, ele não quer dizer aí que fez uma mensagem, que tinha uma mensagem para os fracos diferente da mensagem para os judeus, né? Mas quer dizer o quê? Que ele se identificava com essas pessoas, que ele tinha preocupação de atingir essas pessoas, né? Porque ele estava preocupado em ganhar almas para Cristo. Paulo também recusou o apoio financeiro dessa igreja, meus irmãos, por amor ao Evangelho. No verso 12 ele diz que não queria ser um obstáculo à pregação do Evangelho, né? O Evangelho não é uma fonte de lucro, nem uma mercadoria. A igreja não é uma empresa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, Paulo diz que, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra, meus irmãos. E a gente vê muita gente negociando a palavra, né? Mas Paulo abriu mão desse seu direito aqui, para não criar o status da pregação do Evangelho. Então, para não criar o status da pregação do Evangelho, por amor aos pecadores, e ele também argumenta que recusou o apoio financeiro por amor a si mesmo. Então, Paulo recusou o apoio financeiro por amor a si mesmo. Nos últimos versos aí desse capítulo 9, a partir do verso 34, ele diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um grande prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem os jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pegado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo abriu mão do seu direito para não perder a bênção, meus irmãos, para não ser desqualificado. Não perder a bênção não perder a salvação, não. Para não perder o galardão, não perder o prêmio, não desagradar a Cristo. Ele usa ali, para ilustrar o seu pensamento, ele usa a figura de um atleta
que era bem conhecida naquele contexto por causa dos jogos de Atenas, aqueles jogos muito antigos. Então, quando Paulo usa essa figura, o atleta, as pessoas eles sabiam exatamente o que Paulo queria dizer. O atleta ele se mera, ele é disciplinado, né? O lutador também. Ele não soca, não espera socos no ar sem propósito. Né? O alvo do obreiro cristão é vencer essa competição. Né? E a vitória exige disciplina. A vida cristã é um campo de batalha, exige auto-renúncia. Né? A salvação é pela graça, mas é sempre pela graça. Né? É aqui Paulo está defendendo a salvação que não seja pela fé em Cristo Jesus, salvação por obras, por esforço, por mérito pessoal. Mas a vida cristã ela exige renúncia, e Jesus deixou isso muito claro, né? Aquele que quer me seguir, negue sua cruz, dia após dia, siga-me. Né? Paulo diz aqui que ele esmurrava o seu corpo, né? Para não deixar de agradar ao Senhor. Para quê, meus irmãos? Para não trazer confusão àquela igreja. Então Paulo amava tanto o Evangelho de Cristo, amava tanto a Cristo, amava tanto a igreja, queria tanto ganhar alma para Cristo, que ele abriu mão desse seu direito de ser remunerado. Meus irmãos, e diante de tudo isso, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que, embora Paulo tenha aberto mão desse seu direito de ser apoiado financeiramente pela igreja de Corinto, não significa que esse é o padrão para a igreja cristã. Né? Esse não é o padrão para a igreja cristã. Então, essa igreja de Corinto é uma igreja que perdeu a bênção, perdeu, né, o privilégio de abençoar o seu obreiro, o seu líder espiritual. E diante de tudo isso, a gente precisa destacar que em algumas ocasiões Paulo recusou esse apoio financeiro quando percebeu, meus irmãos, que se ele exigisse esse seu direito bíblico, né, e aqui nós temos os vários argumentos de Paulo, ele poderia trazer confusão. Quando ele entendia que não havia uma compreensão a respeito do assunto, Paulo abriu mão do seu direito. Quando ele percebeu que não haveria alegria na contribuição, também Paulo abriu mão do seu direito. Quando ele percebeu ali que não tinha o seu ministério reconhecido como apóstolo, também abriu mão do seu direito. Mas fica claro, meu irmão, que esse não é o padrão para nós, né? A igreja tem responsabilidade bíblica de apoiar o seu obreiro, o seu líder espiritual. Paulo escrevendo aos Timóteos, ele diz que os presbíteros, e aí esses pastores, que presidem bem, que se afatigam, né? Que se esmeram em ensinar a palavra, têm o direito de dupla honra. Né? É o quê? Remuneração dobrada. Não significa que a igreja hoje tem que cobrar o salário do seu pastor, mas significa que deve honrar o seu pastor, deve abençoar o seu pastor, deve valorizar o seu pastor também nessa área financeira. Então, como eu já disse, né, a igreja de Corinto não deve ser o nosso padrão, pelo contrário. Lá em Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, meus irmãos, Paulo diz assim: eu preguei o evangelho entre vocês, entre os irmãos de Coríntios, sem exigir nenhum apoio financeiro. Fiz questão de não ser pesado a vocês. Eu despojei outras igrejas a fim de servi-los. As igrejas da Macedônia supriram as minhas necessidades. Então, meus irmãos, vejam que Paulo estava ali em Corinto e ele trabalhava com as suas mãos, mas recebia o apoio de outra igreja. Uma igreja o quê? Uma igreja desprendida. Uma igreja que tinha menos recursos que a igreja de Corinto. Gente mais pobre, mas gente liberal. Gente que colocava o coração na obra de Deus. Então, a igreja de Corinto estava sendo pesada, de certa forma, se a gente fosse considerar assim, pesada a outra igreja, porque Paulo estava sendo mantido pelos irmãos da igreja da Macedônia. Então, meus irmãos, a igreja deve valorizar os seus pastores. Isso é bíblico, valorizar também na questão financeira. Eu queria terminar essa palavra, meus irmãos, dentro de 1 Tessalonicenses 5, 12. Pois, irmãos, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12.
Então diz assim o texto: tenham consideração pelos que se esforçam no trabalho entre vocês. Meus irmãos, aqui no original, essa palavra que se esforçam significa um trabalho que requeria um esforço extremo, que resultava em fadiga, cansaço. Então esse trabalho pastoral, esse trabalho do líder espiritual, é um trabalho que exige esforço e que cansa, né? É um trabalho extenuante, um trabalho cansativo, esse tipo de trabalho. Então, tenham a mais autoestima por eles, tratem-nos com amor, por causa do trabalho deles, né? Ou tenham um apreço pelos seus líderes que se esforçam no trabalho. O líder espiritual é o servo. O líder espiritual é o servo, assim como todos nós. É um trabalhador. Liderar, meus irmãos, é servir. Liderar é servir. E Jesus disse que digno é o trabalhador de seu salário. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, pedir a mão ao Dinho para estar aqui na frente. Orando, a gente, depois da salvação, passa aqui para o. Os irmãos de louvor já podem caminhar à frente. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos as oportunidades de estarmos reunidos em seu nome. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi dita nesta noite, que ela venha ao encontro dos nossos corações e que nos abençoe e nos dê uma semana vitoriosa na sua presença e que na semana seja cheia de felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nos colocando de pé para estarmos louvando o nosso Deus novamente. Grande é o Senhor e me digno de louvor. Agradecer-te por todas nossas vidas.
lanche. Eu queria pedir aos irmãos, aqueles a quem Deus tocar, e assumir esse compromisso amanhã pela manhã, a vitória do Kelly e do Cadu, da Kelly e do Cadu vai estar sendo submetida a uma cirurgia. Vamos orar, né? A cirurgia pelo que o Cadu falou é de manhã bem cedo. Então eu queria, eu acho que às 6 horas da manhã, então aqueles irmãos que Deus tocasse no coração, que estivessem nesse momento da cirurgia, nesse horário, né? Orando na vida da Kelly, da vitória. Bom, meus irmãos, então Deus nos abençoe. Dá uma boa semana a todos. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai querido, amado, muito obrigado por este momento que estivemos aqui meditando na Tua Palavra, por todos os louvores que foram entoados, Senhor Deus, pelo enriquecimento que podemos ter ao meditar na Tua Palavra, Senhor Deus, e pedimos que agora o Senhor nos leve para casa em segurança, também dando-nos tranquilidade nesta semana, uma semana de vitórias em Cristo Jesus, Senhor Deus. Bênção para todas as vidas aqui presentes e para aqueles também que não puderam estar aqui por alguma razão, Senhor Deus, esteja com cada um dos irmãos e irmãs, Senhor Deus. Tudo isso nós colocamos em oração, agradecendo e pedindo em nome de Jesus. Amém.